Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o seu horário. Vamos resolver algumas questões sobre termometria. Nessas questões nós vamos trabalhar a fórmula de conversão entre essas duas escalas termométricas. São questões clássicas, tá? Para que leitura a escala Fahrenheit vale o dobro da correspondente em Celsius? Vou sublinhar algumas letrinhas aqui, ó. Fahrenheit vale dobro correspondente em Celsius. Como a gente poderia traduzir, interpretar o que a gente leu aqui através de uma sentença matemática? Fahrenheit, TF, vale é igual dobro, 2 vezes dobro, 2 vezes Celsius, 2 vezes TC. Analisa agora. Nós temos uma relação entre duas temperaturas e uma fórmula de conversão. Isso aqui é um sisteminha linear, né? No lugar de TF aqui, olha, no lugar de TF vamos substituir por 2TC. Olha como é que ficaria a fórmula de conversão aplicando então essa substituição. Vamos repetir TC sobre 5. No lugar de TF, visto que é o dobro, 2TC menos 32 sobre 9. Virou uma equação do primeiro grau. Produto cruzado, 9TC vai ser igual, não esqueça de aplicar a propriedade distributiva nesse caso aqui, né? Ó. 5 vai multiplicar os dois termos aqui lá do numerador, tá bom? Então vamos ficar com 10TC menos 5 vezes 32 menos 160. Muito bem. Se você jogar 10TC para o outro lado, vai ficar menos 10TC mais 9TC. Se você jogar para o outro lado, vai ficar 9TC menos 10. 9TC menos 10 vai dar menos TC igual a menos 160. Ao multiplicarmos por menos 1, a gente vai chegar a essas conclusões aqui. TC é igual a 160 graus Celsius. E se Fahrenheit é o dobro de 360, 320 graus Fahrenheit. Tá legal? Aquela outra ali apresentada funciona da mesma maneira. É sempre importante, muito importante, questões como essa, você ler com muita calma, sublinhar o que se tem de importante. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, lá na América, Estados Unidos, lá, Fahrenheit, observou que o valor da temperatura em Fahrenheit era 1/5 da Celsius. Fahrenheit, 1/5 da Celsius. Então, entenda bem, nós vamos fazer a mesma coisa, aplicar a fórmula aqui, mas antes temos que interpretar a questão e traduzir em uma sentença matemática o que está ali apresentado. Fahrenheit é igual a 1/5, não é 5 vezes, não é o quíntuplo, é 1/5 do valor. Se é 1/5 do valor, TC sobre 5. Essa é a sentença matemática que nós vamos substituir dali. Trabalhar com fração, eu admito, que dá um pouco mais de trabalho, não é verdade? A gente poderia fazer, então, o seguinte, a gente poderia jogar 5 para cá, para cima, não é? E resolver, então, TC, por exemplo. TC é igual a 5TF. Bom, se nós fizermos então o que pede, aqui ficaria, no lugar de TC, 5TF. Legal? No lugar de TC, 5TF. Ficaríamos com 5TF sobre 5 vai ser igual a
Repetindo o outro lado da igualdade, TF menos 32 sobre 9. Tá legal? Antes de aplicarmos o produto cruzado aqui, vamos dar uma simplificadinha aqui nesse 5. Dessa maneira, teremos TF igual àquele valor. Vamos multiplicar cruzado, então. Multiplicando o cruzado, 9TF é igual a TF menos 32. Ao passar o TF para o outro lado, ficaríamos com 8TF igual a menos 32. Se 8TF é igual a menos 32, concluímos então que a temperatura em questão lá será menos 32 sobre 8, TF então menos 4 graus Fahrenheit então de temperatura, ok? Observe que bacana é essa questão. Nós temos aqui um termômetro e ele está sendo utilizado num recipiente a volume constante e dentro desse recipiente contém gás cuja pressão é medida nas seguintes situações. Tá. Então, quando você coloca o termômetro no recipiente em equilíbrio térmico com gás em equilíbrio térmico com uma mistura de água e gelo, a pressão aferida pelo gás é de 300 milímetros de mercúrio. Relaxa. Quando você coloca o gás num recipiente em equilíbrio térmico com uma mistura de água e vapor, a pressão aferida é de 420 milímetros de mercúrio. E quando você verifica o gás num recipiente em equilíbrio térmico com um determinado óleo, um óleo aquecido, a pressão aferida é de 480 milímetros de mercúrio. Na escala Celsius, quanto é que vale a temperatura do óleo? A temperatura correspondente a 480 milímetros de mercúrio. Eu fiz aqui então um esquema termométrico para vocês e vou assinalar algumas temperaturas das quais você já sabe. Mistura de água e gelo em equilíbrio térmico, 0 graus Celsius, ponto de fusão do gelo. Água e vapor em equilíbrio térmico, 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. Observe então que aqui nessa questão nós vamos relacionar temperatura com pressão. Em outras questões a gente relacionou temperatura com temperatura, aqui a gente vai relacionar temperatura com pressão. Ficaria basicamente assim: 0 graus Celsius, observa o lado da temperatura, 0 graus Celsius, vai estar para 300 milímetros de mercúrio. Outra relação, 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, vai estar para 420 milímetros de mercúrio. Observa que 100 eu coloquei entre esses dois pontos. Por quê? Porque se está aumentando a temperatura e, por sua vez, aumenta a pressão, para uma pressão de 480 milímetros de mercúrio, que está acima de 420 milímetros de mercúrio, nós vamos ter então a temperatura do óleo. Certamente a temperatura do óleo será um valor superior a 100 graus Celsius, superior ao ponto de ebulição da água. Acabei de montar para vocês então o esquema termométrico. Vamos à solução? Aquela mesma jogadinha de intervalinho está para intervalinho, intervalão está para intervalão. Só que aqui nós estamos relacionando temperatura com pressão. O resto, a solução matemática é a mesma, resolvida por relação entre temperaturas. Superior menos inferior, esse menos esse, 100 menos 0, 100. Está para esse intervalo 420 menos 300, 420 menos 300,
120. Esse intervalão, TC menos 0, TC menos 0 fica TC. Vai estar para esse intervalão 480 menos 300, 180. Está resolvida, moleza a questão. Vamos simplificar 120 e 180 por 60, né? 120 por 60 aqui fica 2, 180 por 60 aqui fica 3. Um produto cruzado rápido aqui, chegamos à conclusão que 2TC, pós-simplificação, tá? 2TC vai ser igual a 300. Lembra que a gente havia previsto que a temperatura na escala Celsius referente ao óleo aquecido, que está uma pressão maior, vai estar acima dos 100 graus Celsius, como de fato está acima realmente dos 100 graus Celsius. A temperatura do óleo aquecido é de 150 graus Celsius. A exemplo do exercício anterior, temos um aqui também, que vai relacionar, nesse caso, altura com temperatura. Observa. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante coloca em equilíbrio térmico primeiro gelo fundente, 0 graus Celsius, e depois água em ebulição. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio. Para 0, 10 centímetros, para 100, 30 centímetros. Eu vou marcar aqui para você, ó, 0 graus Celsius, 10 centímetros na altura da coluna de mercúrio. Aqui, 100 graus Celsius está para 30. Beleza, né? Isso tudo medido a partir do referencial centro do bulbo do termômetro. A seguir, ele espera que o termômetro, não é? Ele entre em equilíbrio térmico com o laboratório. E observa que a altura foi de 18, sempre medida a partir daqui. Ele quer saber a temperatura em Celsius do laboratório. Tranquilo, gente? Montou o esquema que é o principal. Aí vamos para aquela jogadinha do intervalinho. Intervalão, não esqueça aqui. Sempre temperatura superior menos temperatura inferior. TC menos 0, 18 menos 10. TC menos 0, TC, 18 menos 10, 8. Tranquilo? 100 menos 0, 100, 30 menos 10, aqui vai ficar 20. Tranquilo? Olha só, ali o ideal é que a gente faça o seguinte. A gente pode chegar aqui, nesses denominadores, e dividir por 20. Quando nós dividimos por 20, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5. TC sobre 5 vai ser igual a 8. Vai multiplicar cruzado. Esse laboratório não está muito legal não, a temperatura dele está elevada. Bom, mas o laboratório desse nosso estudante, desse nosso inteligente estudante, que aplicou uma ideia muito bacana para poder recalibrar o velho termômetro. Relacionou temperaturas dos dois pontos de fixos fundamentais, sabidos as temperaturas, mediu 10 e 30, esperou o equilíbrio térmico, mediu 18, pôde então verificar quanto vale a temperatura do laboratório. Muito bacana, tá? A ideia muito legal.